Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Auto Compara. Seguro alto que cabe no seu bolso é no Auto Compara. Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Faz as Contas. Bru Aleman aqui falando, influenciadora de finanças. Toda quinta agora um episódio novo. E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico. Eu vou trazer a introdução antes de conversar com o meu amigo aqui. Ter um filho pode custar entre 400 mil e 2 milhões de reais, se a gente considerar todos os gastos dos 0 aos 18 anos. Essa foi uma estimativa calculada por especialistas financeiros do INSPER e consultados pela Forbes, considerando os dados divulgados pelo IBGE sobre o tema. Jorge. Oi. Passada, chocada. Bem-vinda à vida real. Será que a gente vai gastar 2 milhões, Jorge? Como você tá? Vai, vamos lá. Tudo bem, Bru, tudo certinho. Bem-vindo, mas pode falando. Não, a gente fica impactado com uma notícia dessa, assim, abrindo o podcast, porque todo mundo, eu acho que a grande maioria das pessoas pretende ter um filho um dia, né? Ou já tem um, tem dois, enfim. Aí quando você falou, a gente pretende gastar 2 milhões, e se você já tiver gasto 1, por exemplo? Faz as contas. Desde o dia que seu filho nasceu, será? Eu acho que eu não quero fazer essa conta não, Jorge. É melhor deixar quieto. Sendo bem realista, eu acho que eu vou deixar só ser mãe. Entendeu? Boa. Deixa o lado do coração falar mais alto, né? Exato. Bom, mas é pelo amor ou pela dor. Então eu já comecei com um texto pra gente já ir pela dor, já, entendeu? Porque o amor, a gente já tem amor aos filhos. E vamos lá, a gente precisa acalmar o pessoal, né? Porque é um número bem grande. Ouvintes queridos e queridas, no podcast de hoje, eu e o Jorge, a gente montou uma listinha básica, tá? Pra entender quais são esses custos, né, de ter um filho. E também todos esses dados estatísticos, né? De onde será que eles tiraram isso? Tem algumas coisinhas tem umas polêmicas aqui. Exatamente. Né? Tem umas polêmicasinhas aqui. Vamos nessa, Vamos, então? será que é tudo isso mesmo? Vamos saber, então. Exato. Então vamos começar por faixa etária, Bru, porque a gente sabe que cada etapa tem as suas necessidades especiais, enfim. Começando com os bebezinhos, né? Qual é o gasto mensal de um recém-nascido? Então, vamos lá. Um recém-nascido, você tem um pouquinho mais de gasto, vamos se dizer. Porque quando ele nasce, primeiro, ele vai todo mês no médico, né? Então, depende muito. Daí eu acho que pra gente desenhar esse cálculo, depende muito da pessoa se ela vai utilizar um médico do plano de saúde ou não. Já começa por aí, né? Um pediatra, isso por exemplo. Vai muito do gosto do pai ou da mãe. Se você se encanta com um pediatra, você sempre vai querer levar o seu filho lá naquele profissional. E também da sua possibilidade de renda, né? Então você tem outros custos também, que são aqueles voltados para todo o enxoval da criança. A criança está nascendo. Antes de nascer, já começa, Você já começa. Eu acho que o custo do recém-nascido, ele começa exatamente antes. Ele começa quando você descobre a gravidez. Exato. É o quarto, é montar isso, é o berço, as necessidades, é mamadeira. Se você não tiver filho, você começa literalmente do zero. Mas eu fico muito feliz que hoje em dia existem, inclusive, blogueiras, influenciadoras que estão incentivando a reutilização das coisas, né? Porque você usa também muito pouco. O bebê cresce muito rápido. Exatamente. Então você tem como reutilizar essas coisas. A não ser itens, lógico, de higiene ou de alimentação. No caso, uma mamadeira. É um pouquinho mais difícil você conseguir utilizar, né? Porque você utiliza por muito tempo e você troca só o bico dela. Ó o negócio de mãe aqui. Mas já trocou o bico da mamadeira, Bruna? Várias vezes. Entendi. Mas vamos lá, só para poder contextualizar. O gasto médio, de acordo com essa pesquisa, tá bom? Com um bebê recém-nascido, foi de mais ou menos 10 mil reais, tá? Considerando todos os produtos necessários para preparar tanto a casa quanto cuidar da criança. Então, enxoval completo, carrinho, banheira, berço, babador, macacão, fralda, roupa de cama, banho, produtos de higiene, móveis, acessórios, tudo isso daí, tá bom? Entre, vamos dizer, 5 mil e 15 mil, tá? Agora, lógico que essa régua pode ser muito mais alta se a gente estiver falando de uma família rica. Rica com Y e H no final. Rica! Tem que falar alto assim, né? É tipo assim. Então, eu acho que tem essa diferença. O que a gente também tem quanto recém-nascido, que também depende de cada família. O meu filho, por exemplo, foi com 6 meses pra escola, 5 meses e meio. Então, eu já tive um custo de mensalidade. Isso
varia muito de pai de família para família. Tipo e lógico, se você for colocar numa creche do estado, né? Depende da disponibilidade dos pais, né? Se você tá no mercado de trabalho, se você, sei lá, vence a tua licença maternidade, você já precisa voltar a trabalhar, você precisa arranjar um lugar se não tiver um parente para deixar o seu filho e tudo mais, então já começa a vida escolar, né? A partir dos 6 meses de idade, né? Exato. Já vai para um berçário, para uma creche, é uma conta que você nunca mais vai deixar de pagar, né? Exato. Até o último ano de faculdade. Exatamente. Então você tem um pouquinho, agora sim, entre 5 e 15 mil, só que assim, gente, o céu é o limite, né? A gente tá falando de custos básicos aqui. Um ano, vai, ou então nos primeiros 6 meses. Um ano. E acho que assim, pelos dados da pesquisa, entre 5 e 15 mil, eu ainda diria que sem escola, tá? Sem creche. Sem berçário. Boa. Porque só um berçário aí, pelo menos R$1.000 você coloca por mês, né? E já dá em torno de 12 mil. Tem que ser o berçário. Afinal de contas, tá falando do seu filho, seu bem mais precioso. Exato. Então tem que procurar muito bem e, dependendo da qualidade do serviço, esse valor só aumenta. Exato. Né? Fora que tem gente que precisa reformar a casa pra suportar o bebê. Exatamente. Então eu não tô contando com isso também. A gente tá falando de custo do bebê. Vamos lá então. Seguindo aqui, né? Passou um ano, esse recém-nascido já cresceu, já ficou um pouquinho maior. Um filho no primeiro ano de vida, Bruna. Depois de ter gasto tudo isso aí no primeiro ano, segundo ano, vamos lá. Então, o que eu acho também? O dado, vou te falar o dado primeiro. São muito polêmicas, os dados são polêmicos. Eu acho porque ele foge um pouquinho da realidade do brasileiro. Eu não sei que tipo de base que eles pegaram pra isso. Eles falam que o primeiro ano de vida de um filho, né, primeiro e segundo ano, custa em média 16 mil. Então, assim, não sei se custa 16 mil, porque depende muito. Eu não sei se você consegue pagar uma escola com 16 mil por ano, fora as roupas e todos os utensílios, entendeu? E é uma época... Isso é uma média Brasil, né? É uma média Brasil. Aqui em São Paulo, esquece. Então, eu acho que também depende muito de capital para capital. Eu acho que é um custo muito variável. Mas vamos utilizar a média aqui de 16 mil, né? E outra, você tem muito ainda fralda nesses primeiros anos. Você tem as fórmulas, né? Então, o leitinho, ele vem muito mais tarde, né? Você tem ainda aqueles... como que chama? Aptamil, NAN. Olha, falamos junto aqui. Somos pais, a gente sabe. E esses são muito mais caros que o leitinho. Porque são uma suplementação alimentar, né? Enfim. Exatamente. Então, assim, e a gente tem que lembrar, mas é melhor dar o peito, por exemplo, né? Amamentar. Gente, nem sempre. Eu tive, por exemplo, problemas sérios de saúde, tive que tirar da amamentação com 3 meses. Então, eu já tive esse custo desde muito bebê, né? E não tinha condições. Eu ganhava menos de um salário mínimo e o meu marido era estagiário. Então, a gente se vira com o que tem. Mas eu lembro que a gente pegava o VR era só pra NAN, praticamente. O VR de um. E o VR do outro era a gente pegava como VA pra comprar fralda. Umas coisas assim. Mas o chá de bebê ajudou muito. Eu acho que vocês podem colocar, tanto nesse do recém-nascido quanto esse primeiro e segundo ano de vida, fraldas em chá de bebê. Pede muita fralda, gente. Muita fralda. E diminui o custo absurdamente. A primeira fralda é a P, né? É a de recém-nascido. Existe recém-nascido. Então, todo mundo tem essa questão, né? Isso já aconteceu, já ocorreu com filhos de amigos meus, enfim. Da pessoa chegar no chá de bebê e já levar uma fralda, a pessoa calcula 6, 7 meses pra frente. Exato. Porque senão vai perder. Na primeira semana já perde, porque o bebê já cresce, né? A M e a G as crianças usam mais. MG, daí G pra cima também, XG, ela usa bastante. Mas também não vai lotar de MG lá no chá de fraldas, né? Primeiro tem que ter um consenso, talvez planejar. Olha, você traz uma M, você traz uma G. Enfim, eu acho que todo mundo se ajudando, né? Exato. Quem tem amigo não morre pagão, né? Mas, isso aí. Só pra fechar aqui, pra você ter uma ideia, do 0 aos 3 anos, os bebês usam em média 5 fraldas por dia. Considerando um custo médio de 75 centavos por fralda, o gasto mínimo com esse item essencial será cerca de R$4.000. Então, gente, vamos economizar. Gente. Naquela época que eu era criança, isso no século passado, né? No período paleolítico, existiu um grande problema, né? Que foi uma recessão brava e não tinha fralda, né? Então, muitas crianças utilizaram aquele velho e bom paninho que se lavava no varal, enfim, né? Eu usei fralda de pano. Gente, mas eu sou jovem. Exatamente. Sou jovem. Exatamente. É que essas não coisas me achem velha. Né? Tem sempre uma época que nasce mais bebê, então a demanda não dá conta. Exato. Né? Não tô falando pra você usar isso, mas é uma alternativa se você quiser ser mais orgânico, talvez. Exatamente.
Bom, vamos lá? Vamos lá então, fase número 3 aqui, uma criança em diferentes fases da infância. Isso a gente já considera uma criança de 2 a 3 anos até o comecinho da adolescência, talvez? Isso, mais ou menos isso, né? A gente tá falando daquelas primeiras infâncias, fases da infância, que é o ensino infantil, fundamental 1, né? Então tem... Uns 12 anos, uns por aí. 12, 13, 10, até uns 12, 13 anos. Por aí. né? Nessa fase, os custos devem girar anualmente em torno de R$35 mil. Ele aumenta um pouquinho. É um gap um pouco maior também, né, Bruna? É que você tem um pouco mais de escola, né? Então, a escola dá uma pesada um pouco maior. Você tem também o quanto que ela come. Você tem vários custos que eles vão ampliando invariavelmente. Atividades complementares, uma natação. Atividades complementares, exato. Futebol, balé, exatamente. e por aí vai, né? Então é assim, porque no começo, então vai do 0 aos 3, do 0 aos 4, você tem um enxoval que tem um custo muito alto. Mas você consegue economizar, você consegue trabalhar, né? Então você consegue fazer isso, manda pra creche ao invés de contratar babá, isso daí depende de cada família. Quando você já chega nisso, a mensalidade é fixa, então é um aumento bem significativo. Daí a gente vai falar de material escolar, que é aquela facada todos os meses. Todos os anos. Todos os anos, não todos os meses. Não, mês a mês sempre tem um gasto. Sempre tem um trabalhinho, né, Jorge? Sempre tem um trabalho. Preciso comprar uma folha de cartolina. Você vai ver, a folha de cartolina custa R$25 pra fazer um rabisco. Eu sou tipo aquele meme da internet, né? Que o meu filho vira e mexe e manda pra mim, que é um cachorrinho. Eu indo pedir pra minha mãe pra comprar cartolina azul royal domingo, 11 horas da noite pra segunda-feira. Cara, ele adora fazer negócio, isso. Hein? Quero matar ele. Eu quero matar ele quando ele faz isso. Mas ó, tá aí uma oportunidade. Ele espera eu deitar pra me avisar. E às vezes ele manda por mensagem de WhatsApp 11 horas da noite. No quarto do lado, olha que beleza. Só pra não tomar bronca. Exato, mas enfim. Então tem que eu acho que esse custo ele vai variar muito também da sua condição financeira, porque daí a escola ela vai variar de bairro para bairro, de situação econômica para situação econômica. Mas 35 mil a gente pode, por ano ali, a gente pode utilizar desde o ensino infantil até o ensino fundamental 2. Pergunta de Jorge Ribeiro. Tá bom. Muita gente fala que quando você tem 2 filhos, esse gasto, claro, aumenta quanto mais filhos você tiver, mas ao mesmo tempo tem uma economia na questão de material escolar, até porque se você tiver um filho com 1 ou 2 anos de diferença do outro, esse segundo filho pode aproveitar alguns materiais que não foram, tipo livro de escola, assim, não mudar. Então isso pode ser reaproveitado. Tem muita gente que não gasta, né? Realmente um passa de um para outro. Isso é real mesmo? Eu tenho visto pela minha experiência, eu não sei em outras escolas, mas, por exemplo, algumas escolas como esse padrão Objetivo e Ângulo, por exemplo, são apostilas que têm leitura e exercícios. Então, como que você vai reaproveitar um caderno de exercícios? Uma apostila que tem leitura e exercício? Escreve a lápis, tá tudo certo. Poxa, eu não vou apagar, não. É difícil, Juro, né? por Deus. Eu sei que tem gente que apaga, viu? Então, não, com certeza, assim, eu acho que existem sebos que têm esse tipo de material, mas daí, às vezes não pega atualização. Eu acho que cada vez mais tem menos esse repasse. E tanto que foi uma briga na escola do meu filho, porque eles começaram a utilizar o material digital e você compra a mãe de gêmeos, mesma idade, no mesmo ano. Ela tem que comprar 2 assinaturas digitais. Isso é complicado. Isso é bem complicado. Tem que comprar 2 livros, porque as aulas não se encontram, né? Você tem que comprar 2 livros. Então eu acho que assim, depende muito da escola que você coloca. Mas não leve como regra que você vai economizar. Fora que as escolas mudam o material escolar, né? A marca do material escolar. Né? Exato. Ela muda o tempo inteiro. Então, por exemplo, agora quem pegou do ano passado para esse ano, já tá pegando o novo ensino médio. Então, se você tem um filho que passou pelo ensino médio e um outro que vai chegar no ensino médio, com essa grade nova do MEC, ele não vai utilizar o mesmo material. Então, você deixou de economizar. Então, eu acho que assim, trabalhe grupo de trocas dentro da escola. Tem muita gente que compra livro errado, não consegue trocar. Sim. Ou tem as meninas que não utilizam aqueles cadernos de exercício, elas guardam muito bem e as mães fazem isso. Então, compensa criar um grupo na escola e ver qual que é essa usabilidade. Uniforme, às vezes, é um dos pontos bem importantes que dá pra fazer essa troca. E quebrar certos tabus também. Você não tá fazendo nada de errado, então não custa pedir, não é verdade? Tem gente que fica com vergonha de pedir. Exatamente. Eu vou ligar pro pai do fulano pra pedir tal coisa, que vergonha. Não, se tiver
inutilizável, então ele não vai aproveitar, não custa nada, né? Uma segunda pessoa reaproveitar uma coisa. Concordo. É melhor do que virar lixo, né? Enfim. Exato. Com educação, isso tudo tem valor, né? Muito bem. E agora vamos lá para os adolescentes, né? Um filho até os 18 anos, Bruna. Quanto que custa um adolescente? Da vida inteira dele, né? Na vida toda. Vamos lá, eu dividi em alguns pontos aqui que eles trouxeram, tá bom? A renda de até 2 mil por mês, então em torno de 54 mil reais, tá? Pra quem ganha até 2 mil por mês. Até mais ou menos 18, para quem ganha pouco ali, né? Quem tá ali até os 2 salários mínimos, você pode gastar até os 23 anos, mais ou menos isso. Porque você tem muitos benefícios também do governo e você consegue diminuir bastante esse custo. Para quem ganha mais ou menos entre 2 mil e 6 mil, o valor ali do custo de um filho até os 18 pode ir até 400 mil nesse mesmo período, né? Com uma renda de 6 mil a 25 mil, pode chegar até 1 milhão. Foi o que eu falei, depende do tênis que você compra, quanto custa o uniforme, o preço da escola, mensalidade. Sim. Isso é muito de cada um para cada um. Agora, quando a gente fala de quem recebe uma renda acima de 25 mil, esse gasto pode chegar a 2 milhões. Quando você tem uma renda acima de 25 mil, você também preza bastante, você tem essa coerência de prezar bastante pela educação do seu filho, de até dar a mais para ele o que você recebeu. Né? Concordo. Então, quanto mais renda você tem, mais você vai elevar o padrão de educação, você vai procurar que o seu filho tenha mais cultura, que ele se envolva em atividades que façam ele ter um preparo maior para passar numa faculdade pública, enfim. Exato. Tem toda essa questão envolvida, então você nunca vai poupar. Quanto mais você puder investir, você vai investir. Então, eu acredito que esse aumento seja completamente proporcional. A gente né? investe no futuro deles, né? Exato. Se eles vão utilizar da melhor forma ou não, a gente deu o nosso melhor. Exatamente. Muito bem. E resume pra gente, então, numa listinha bem rápida aqui, quais são os principais custos pra criar um filho? Vamos lá, desde bebezinho pra frente, tá? Enxoval, mobília, roupas e acessórios, daí por faixa etária, alimentação, creche, mensalidade de escola particular, se for o caso, cursos e atividades extras, transporte pra quem não puder buscar. A gente esquece, o famoso tio da perua. Exato. Plano de saúde para aqueles pais que são MEI, EIRELI, né, PJ, material escolar, brinquedo e lazer, temos que colocar na conta, né, o lazer existe. Lógico. E tecnologia, que a gente não vai deixar os nossos filhos longe da tecnologia. Eventualmente você vai comprar um celular quando tem uma determinada idade, um computador, ou a escola vai exigir que tenha um computador. Então, basicamente, são esses custos mínimos ali que você vai ter. Agora, eu quero trazer 2 polêmicas. Você topa? Você gosta de uma polêmica? Você adora, Bruna Alemann. Então, o negócio é o seguinte. Eu gosto, vamos debater sobre um negócio aqui, ó. Tá. Desigualdade social, né? Tá. Classes diferentes, condições diferentes. O que você pode dizer sobre isso quando o assunto é filho? A segunda polêmica eu trago daqui a pouquinho. Tá bom. Eu acho que, assim, essa pesquisa, ela foi muito boa, você consegue ter um bom direcionamento, mas vamos combinar que é complicado, né? A desigualdade social no Brasil, ela é muito grande. Então, você falar que um bebê custa 50 mil reais, por exemplo, né? 30 mil reais que seja, para pessoas que ganham um salário mínimo de renda, a gente tem um percentual da população que tá na pobreza e extrema pobreza aqui no Brasil. Então, assim, foi o que eu falei, eu não sei de onde que eles pegaram os dados, assim, na verdade, assim, eles fizeram os dados do IBGE, certo. Mas quem que eles pesquisaram Qual efetivamente? Qual foi o universo, né? O universo pesquisado. Vamos pegar São Paulo. Se você for na Paulista, perto de determinadas escolas, e você for no centro de São Paulo, perto de outras escolas, ou perto, por exemplo, da Heliópolis, da Paraisópolis, que nós estamos perto, os custos são totalmente diferentes. Ali no Morumbi mesmo, o Morumbi tem um custo, a Paraisópolis, que é grudada, tem um custo totalmente diferente. São realidades é um exemplo claro da desigualdade social. Da desigualdade social. Enquanto uma rua você tem um apartamento de 400 metros, você tem uma comunidade ali do lado com muitas escolas públicas excelentes. UBS, eu utilizo muito a UBS lá. Então, assim, eu acho que é polêmico isso. É polêmico eu conseguir calcular quanto que o filho custa, porque eu acho que a conversa deveria ser o contrário. Quanto que você pode gastar? E tem gente também que não tem tanta condição, que ouve isso aí e fala, não, peraí, eu faço milagre aqui então, eu consigo criar 2 filhos com menos da metade do que isso. Né? Exato. Quem falou? E daí a gente vai para uma desigualdade tão grande que enquanto pessoas precisam
inclusive de doações, tem essa questão da necessidade. Vai no posto público, precisa do hospital público que diminui o custo, mas tem uma necessidade. Enquanto isso, pelo menos em São Paulo, você tem escolas com mensalidade em torno de 15 mil reais. Exato. Então, olha a discrepância da realidade. Então, eu acho muito difícil a gente utilizar isso como uma base de planejamento financeiro, né? Primeiro, você precisa ver a sua realidade, o quanto que você pode dispor e adaptar ela. Que foi, por exemplo, no meu caso. Então, a minha vida financeira foi evoluindo, mas eu já tinha filho. Então, eu fui adaptando, por exemplo, a primeira escola, a escola boa, só que a que eu podia pagar. E daí você vai melhorando financeiramente, você vai dando mais possibilidades pra ele, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ser mais maleável. O planejamento financeiro, ele não é certo ou errado, é o que cabe pra você, entendeu? E a desigualdade social, ela mostra isso. Não cabe no bolso de todo mundo essa realidade. Você acabou de responder a segunda polêmica. Lá vai. Né? Precisa se planejar pra ter um filho? Olha, mas essa é bem polêmica, sabe por quê? Porque assim, se você planejar muito, você não tem. Exato. Porque olha os valores que a gente passou. Coloca os prós e os contras aí. A pessoa tá pensando, ela vai pegar e vai falar, não vou ter filho, não vou ter filho, entendeu? Mas eu acho que também precisa minimamente se planejar, porque assim, chega uma hora, e é uma crítica a mim, que assim, gente, se você tem um filho, não tá dando conta, cuidado pra não ter mais filhos, que aquilo vai te apertando de uma forma que chega uma hora que inclusive as necessidades básicas você não consegue sustentar. Então eu acho que a gente precisa de um passo antes, né? Assim, você precisa e não precisa se planejar. Você precisa ver a sua realidade. Se você hoje não tem condições, é melhor, e você nunca vai ter a condição certa, porque você sempre vai querer dar mais pro seu filho. Então, que tal ir de acordo com o que você pode, né? Teve o primeiro por acidente igual eu, o segundo tem que ser muito bem planejado, vai ser muito mais planejado. Não faria, putz, vou ter um filho e não sei o que lá. Não, eu preciso ver o que vai afetar a minha vida. Talvez a escola que eu escolhi pro meu filho, eu não consigo pagar 2 escolas do mesmo valor, porque eu tenho um só e aumentei o custo dela. Se eu tiver outro, eu tenho que diminuir. Exato. Entendeu? Então eu acho que é criar um equilíbrio e entender. Principalmente quem tem o primeiro filho, tomar cuidado com o segundo, terceiro, quarto, que isso vai, assim, derrubando o seu planejamento financeiro se você não se organizar. Se organizar para poder ganhar mais, dar o mesmo padrão de vida para todos os filhos. Então, assim, tem e não tem. Porque também, se você entrar muito, eu tenho amigas que se planejam demais, elas nunca vão ter filho. Eu vou esperar ter o dinheiro suficiente. Você nunca vai ter dinheiro suficiente pra isso. E aí o risco de se arrepender lá na frente é muito grande, mulher vai ficando velha, exatamente. Gente. Infelizmente, a gente tem a nossa idade. Lutar ali contra o tempo não dá, né, Bruna? Exato. Agora, então, mas não deixa de ser polêmico, né? Porque é difícil. Claro, mas tem toda essa questão envolvida e tem a questão também de você não se sacrificar. É óbvio, a gente tem que se sacrificar pelos nossos filhos, né? A gente tem que dar o melhor do que a gente pode pra eles, mas tem que também sobrar aquele dinheiro pra investir, né? Tem que sobrar aquele dinheiro pra você melhorar o seu padrão de vida com base em tudo que você ensina, tudo que você passa aqui pra gente. Muitas das pessoas estão ouvindo aqui o podcast, tem 1, 2, 3 filhos e sabem como é pesado, né? Criar e educar uma criança aqui no Brasil, né? Então tem que separar também aquele dinheirinho pra poupar, pra fazer uma viagem. Fazer a previdência delas também. Dar qualidade de vida pra sua família, né? Com certeza. Não é só pagar conta o tempo todo. Com certeza. A gente não pode ficar com esse peso o resto da vida. Dica final, Bruna Aleman. Bom, a dica final é, gente, tem como ter uma organização financeira pra se planejar pra ter filho, mas também não dá pra pensar demais. A minha ideia é assim, se você acha que já tá no básico ali, o básico você consegue sustentar, aí sim, se organiza, tem o seu filho, e eu tenho certeza que o impulso, quando o seu filho nascer, o impulso pra você querer ganhar mais, pra você evoluir profissionalmente, pra você ter mais dinheiro, ele vai acabar sendo muito maior. O filho incentiva também muito a gente. Nossa, que terapeuta. É uma frase, isso rola de vez em quando, né? Você só sabe que você consegue ser forte quando existe a necessidade, alguma coisa nesse sentido, e acho que filho segue nessa linha. A força vem dos nossos filhos, olha que bacana. Encerrando o podcast com essa reflexão. Exatamente. Antes de terminar, fala das suas redes sociais pra gente. Quem não segue a Bruna Aleman ainda, não sabe o que tá perdendo, né? Lá no Instagram, qual que é agora? Vamos lá, @BruAleman com 2 L's e 2 N's. Muito bem, todo dia tem dicas valiosíssimas lá pra você que segue a Bruna no Instagram. E a minha vida aleatória. Também. De mãe turista. Aí você vai conhecer um pouquinho do que a Bruna falou aqui no podcast, né? Isso é legal. Show de bola. Você também tem cantoria, né? Tem umas cantorias de vez em quando. Toda segunda-feira.
Vou escrever você num show de calouros aí. Muito bem. Tá doido, vou ficar pobre. Bruna, obrigado. Obrigada a você, Jorge. Um beijo, até semana que vem. Valeu, até semana que vem com mais dicas da nossa querida Bruna Alemann aqui no Faz as Contas. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue. Vida financeira cada vez mais global é com a Avenue. Saiba mais em avenue.com.br. E Auto Compara. Seguro alto que cabe no seu bolso é no Auto Compara.